Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, na lição de domingo, o título é Paulo Evangelista para Éfeso. Essa, irmãos, aqui é uma das viagens que Paulo faz para Éfeso. Me parece aqui que essa é a segunda viagem que ele retorna lá. Passa-se ali um tempo mais extenso, diferente da outra viagem que ele tem feito, de acordo com o capítulo 18. Porém, aqui Paulo tem uma presença mais intensa, ele faz muitas curas. E eu gostaria de começar aqui lendo o texto de Atos capítulo 19 e o verso 11, que diz assim, ó: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E aqui a gente vê que nesse aspecto, irmãos, isso tornou-se uma fama terrível pelo nome de Cristo. Observe, Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos dele. Deus era o autor dos milagres. Paulo era só um instrumento. E aqui, na primeira viagem que Paulo vai, logo no início da lição de domingo, fala que ele vai na sinagoga e ali ele disputa com as pessoas sobre as escrituras. Isso os impressiona, porque demonstra Paulo ter um grande conhecimento nas escrituras, pessoa que era versado na palavra. Paulo tinha uma linguagem muito culta, né? Uma pessoa poliglota, além de um grande examinador do Antigo Testamento. No decorrer, irmãos, daqui da história, quando Paulo retorna lá, levando em consideração que a cidade de Éfeso ela era um centro de politeísmo terrível. Ellen White chega a descrever que entre todas as cidades, a Éfeso era a pior cidade de todas da Ásia Menor. Ou seja, era mais vulgar, era mais licenciosa, era a pior entre todas. E Paulo estava ali. Quando chegamos agora nesse episódio do capítulo 19 e o verso 13 em diante, quando Deus faz maravilhas pelas mãos de Paulo, aquilo impressiona todos que estão ao redor. Olha o que diz aqui o verso 13. Alguns judeus que peregrinaram praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, falando com que, em nome do Deus de Paulo, quero que vocês saiam. Sabe, ele via o que Paulo fazia. Então o inimigo vai e então zomba deles. Eu sei quem é Paulo e conheço a Jesus. E vós quem sois? É interessante porque a expressão de dizer que eu conheço a Paulo, ele tinha familiaridade pela autoridade que Paulo tinha. Então não era um conhecimento só simplesmente porque ele o via, mas era um conhecimento pela autoridade do poder que o regia. Sabe, irmãos, esse é um conhecimento que eu e você devemos ter por todos. Que as pessoas possam ver em mim e em você grandes homens e mulheres de Deus. Pessoas que, na verdade, sejam vistas e distintas pelaquela qualificação que o céu aprova. Assim, essa confissão que foi feita causou naquele povo, irmãos, um grande temor. E as pessoas viam agora que o nome de Deus ele era extremamente sagrado e todos tiveram temor do nome do Senhor. E mais adiante, então, diante dessa situação, a Bíblia não relata se Paulo chegou a efetuar a cura com aqueles endemoniados. Não há detalhes em relação a isso. Mas o que nós vemos depois disso é uma grande reforma, um grande reavivamento no povo de Deus ali naquele momento. O texto sagrado nos diz que quando Paulo, depois dessa situação toda que ocorre ali, as pessoas vão até Paulo, confessam seus pecados. Ellen White que descreve que de coração eles se arrependeram e agora depuseram ali todos os seus livros. É interessante, irmãos, que quando fala da queima desses livros, aqui no verso 20 e 21, quando é descrito essa situação, me chama a atenção porque a expressão queimar quer dizer estou me desligando por completo. Na época antiga, quando Moisés quis dar fim ao bezerro de ouro, ele queimou o bezerro de ouro por completo. E pegou, né, como diz a história, colocou em água e fez com que todos o bebessem. Na reforma de Asa também é a mesma coisa. Os deuses são queimados. Quando se queima algo, se demonstra desligamento completo. E quando esses homens aqui, essas pessoas, queimam os seus livros de artes mágicas, eles demonstram um desligamento. E aqui eu faço uma pergunta para você. Se você tiver em sua casa algum CD, algum DVD, alguma coisa que lhe lembre a vida velha,
Por favor, irmãos, dê fim, dê destino. Você pode não perceber, mas isso é uma arma do inimigo para fazer com que você não consiga prosperar em sua vida espiritual. Então há uma necessidade muito grande de se desligar por completo. E se for o fato de queimar, que assim seja, mas contanto que a sua casa seja verdadeiramente a bênção que você quer que Deus a conceda. E para finalizar aqui, a gente nota que quando eles levam aquilo ali, queimam, os livros, irmãos, não são baratos. Hoje você encontra livros de feitiçaria caríssimos, os livros de Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Embora o Senhor dos Anéis baixou de preço, né, de acordo com o preço que era, os livros da Rowling, né, parece que é Rolling Stones, o nome da mulher, tem um nomezinho, o nome dela lá, e a autora do Senhor dos Anéis, perdão, do Harry Potter, os livros eram bem caros e muitos têm prazer de ler. E olha que são livros grossos, de letras pequenas. Lamentavelmente, alguns têm fissura por ler espiritismo e não se atentam que ali a inspiração é puramente diabólica. Aqui nós entendemos, irmãos, quando eles vão lá e queimam tudo aquilo, o valor que se era escrito aqui é de 50 mil ciclos de prata. 50 mil ciclos de prata é o equivalente a um denário, uma contagem diferenciada, mas o que é comparável a um dia de trabalho. Uma dracma grega ou romana, ela era equivalente também a um dia de trabalho. Então, se você fizer um cálculo, o salário hoje mínimo é 1.320. Aí você divide por 30 e multiplica por 50 mil. Sabe quanto é que vai dar? Só para vocês terem uma ideia, deu 2.200.000 reais. Esse foi o valor daquela queima ali. Eles poderiam vender aqueles livros, e olha que os livros naquela época, para serem feitos, eles eram bem caros, mas eram muito caros fazer um livro naquela época. E eles então queimaram. Ellen White chega a descrever que nesses livros tinha toda a artimanha do diabo e como aprender as artes mágicas. Isso era extremamente destrutivo para a espiritualidade. E graças a Deus houve uma grande reforma naquele povo, de maneira tal que o nome de Cristo foi proclamado e eles agora tiveram temor pelo nome do Senhor. Que eu e você, irmãos, possamos também ter o mesmo temor. E levando em consideração a reforma que foi feita, façamos uma reforma em nossa vida também. Quer seja uma roupa que se tenha, uma peça de algo que lhe lembre da sua vida velha, que lhe faça corromper-se por algo, enfim, o que quer que seja. Desligue-se, evite com que isso aí traga maldição para o seu lar e que assim sendo o Deus da paz esteja com você e com a sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, querido Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a podermos fazer valer a nossa mudança verdadeira diante de ti. Perdoa nossos pecados, nos livra do poder do mal e obrigado pela dádiva do teu santo e bom Espírito, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo. Seja realmente um reformador de sua vida e que Cristo te use para a glória do seu nome, desde agora e para sempre. Até o próximo estudo. Até logo.